Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod, seu podcast semanal todas as terças-feiras às 20 horas aqui. Não é isso, Ronaldo? É isso mesmo, Heriberto. Tudo bem, amigo? Beleza? Beleza. E você, já se inscreveu no Leve Pod ainda não? Então se inscreve no nosso canal, curta, espalhe e compartilhe o nosso link. Ativa o sininho aí, menino, que é pra ter notificação e o YouTube também entender que você está gostando do nosso conteúdo, viu? Sobe coração bastante! E não se esquece de se inscrever no Instagram, @LevePodPodcast, e também nas minhas redes sociais, @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. Heriberto Queiroz Oficial. Essas são minhas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre gerontologia. O que é isso, gerontologia? Você sabe? Vamos explicar aqui. Além disso, vamos falar também sobre psicomotricidade e neuropsicomotricidade, bem como a fisioterapia e o Pilates. Para falar sobre esses temas tão importantes, eu recebo Jorge Luiz de Castro e também Rodolfo Nóbrega. Nós vamos trabalhar essas temáticas hoje. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Obrigado, Heriberto. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Ari. Hoje a gente quer viver mais, né, Jorge? Cada dia a gente quer viver mais, viver mais. E aí, quando eu chegar lá nos 80, 90, 100 anos, eu quero estar bem. Para que isso ocorra, o que é necessário? Isso é uma boa pergunta para iniciar o nosso bate-papo. Veja bem, há muito tempo que a gente vem começando a entender que esse envelhecimento, essa longevidade, ela vai ser mais alta, né? Nos próximos 25 anos, né, nós vamos ter aqui muito mais idosos do que pessoas novas, do que crianças, do que adolescentes. Então, mas aí não adianta eu ter uma longevidade se eu não tenho qualidade de vida. Não adianta eu ter uma longevidade se eu não promovo a minha saúde antecipadamente. Então, eu colho aquilo realmente que eu estou plantando, né, um tempo. Então, para entender um pouco como é que eu devo chegar lá, eu tenho que pensar nas práticas, em práticas corporais que eu tenho que ter, na minha alimentação saudável, minha atividade física. Prevenção é a palavra, né? A prevenção e promoção, né, da saúde é a palavra, né? Ela é importante demais nesse sentido. Ela faz com que você não precise se recorrer a uma reabilitação, porque você só reabilita aquilo que já não está, mas está em desordem, né? Então, para nós chegarmos a essa longevidade aí com maior qualidade de vida, um bem-estar, a gente precisa tratar de 3 coisas principalmente: corpo, mente e a nossa cognição. Bem interessante. É isso mesmo, Jorge, né? bem interessante. Pegando aqui mesmo. o gancho no que o Jorge falou, né? É exatamente isso que a gente conversa muito, que a gente vê muito, que com certeza sempre será mais interessante e sempre será melhor a gente prevenir do que remediar, né? Sim. Então, no momento que a gente está doente, para a gente tratar aquela doença, é um caminho muito mais longo para a gente recuperar a saúde do que com a gente prevenir ela. E a forma de prevenção é alimentação bem, atividade física, sono, né? A gente buscar atividades que nos façam bem mentalmente. E como o Jorge falou, parte mental, a parte física, né? Tem que estar sempre... É tudo muito integrado. A grande questão, a gente observa muito isso, né, Ronaldo? Parece Sim. que a vida moderna, ela atrapalha um pouco eu acessar esse sono de qualidade. Às vezes eu não quero priorizar um exercício físico. Então, a vida moderna traz essa questão A muito... telinha atrapalha, né? Porque antes de dormir a gente fica lá na telinha, não relaxa. Até as questões posturais, a tela, ela vai atrapalhar nesse sentido. E aí eu queria que vocês pudessem explanar para a nossa audiência, dentro da área de vocês, né? Tanto a questão do Pilates, da fisioterapia, da própria psicomotricidade. O que vocês acreditam ser fundamental, além do sono, além do exercício, para que eu possa ter esse envelhecimento saudável? Então, falando um pouco, né, da fisioterapia, dessa parte, na minha área, né, vamos assim dizer, o essencial é você estar sempre buscar o movimento, né? Você está sempre, como falou, na vida moderna a gente sempre está ali nas telinhas, acredito que até a parte mesmo psicológica, né? A parte da ansiedade, toda essa questão de a gente querer tudo para ontem, né? Então acho que as telas promoveram muito isso na sociedade hoje, e a gente entender um pouco que nem tudo é tela, né? A tela ali é as mil maravilhas da coisa. Então, às vezes, é meio que fazer esse detox mesmo, tentar deixar ela um pouco mais de lado e viver mais a vida. Caminhar, buscar uma atividade, como você fala ali, antes de dormir com a tela. Poxa, eu vou dormir, sei lá, 8, 9 horas, 10 horas da noite. Vou tentar ficar com a tela ali até determinado momento
largar ela um pouquinho antes de dormir. Por quê? Não só pela questão da parte psicológica, mas também até pela parte postural. Muitas vezes a gente não tá naquela postura legal, né? Quando tá A cervical assim, né? O tempo todo, Exato, né? a gente vai sempre buscar a posição mais cômoda, né? Então, já puxando também um pouco para outro assunto que a gente fala muito no dia a dia, de postura certa, postura errada, né? A gente, no momento que a gente fala, todo mundo tem que se ajeitar, né? Então, assim, Vamos encaixar. a gente comenta muito o que é postura certa para você, o que é postura errada, né? Atualmente a gente vê que não existe uma postura certa, uma postura errada. Nosso corpo ele tem uma alta capacidade adaptativa. Então, todo o estímulo que a gente dá ao nosso corpo, ele é capaz de se adaptar a isso. Tá aí um exemplo, quando você faz uma musculação, quando você faz um pilates, quando você faz uma atividade física, você vê seu corpo se transformar. Aquilo é um estímulo que você está dando, né? Então, no momento que você fica na tela ali, com o pescoço baixo, aquela postura, você está buscando a forma mais confortável para ficar naquilo ali. O que vai te fazer mal é manter essa postura por um tempo prolongado. Se você passa ali horas e horas, muitas vezes, né, com a postura inadequada, vamos assim dizer, nosso corpo vai entender que aquela postura é a postura correta para a gente. Então ele vai começar a se adaptar para meio que uma forma de economizar energia. E com isso vai gerando as compensações, né, aquelas curvaturas indesejadas na coluna. Então o ideal é a gente estar sempre mudando a posição. Não é que você não deva flexionar. Você deve flexionar. Se o corpo permite isso, flexiona. Vai sem medo. Mas entenda que no momento que você joga esse período prolongado, aí sim você pode estar gerando danos à sua saúde a um médio e longo prazo. Então, legal. Opa, tá ali, peraí, vou mudar aqui, vou ajeitar. Ninguém consegue ficar 100% ereto, 100%, né, o tempo inteiro. Então você tá aqui, você passa 2 minutos. Cansei já, ó, daquele jeitinho de dar uma relaxada. É natural. A gente sempre Acho que vai só buscar lá em essa Londres que é possível, viu? A família real deve ter os protocolos bem rígidos, né? Porque eles estão sempre... E os guardas também, né? sempre Vão dar um duros ali, sorriso, né? E assim, já isso aí também, só para complementar, essa parte de enrijecer também não é legal, né? Não é benéfico também. Então, quanto maior a capacidade que nosso corpo tem de se movimentar, né? Então, digo não só de andar, correr, mas de movimentos mesmo, de baixar, de levantar. Ao contrário do que muitos pensam, nosso corpo não é frágil, né? Eu não vou curvar minha coluna porque eu vou machucar ela. Não. Se você tem a capacidade de curvar sua coluna, curva sua coluna. Máquina perfeita, né? É tudo conectado. Foi feito para se movimentar. Né? Se Exatamente. comunica Exatamente. de forma perfeita e foi feito para se movimentar. E também nós nascemos flexíveis, não é mesmo? Com o tempo, como a gente não exercita essa flexibilidade, vai ficando enrijecido. Aí a gente vai vendo isso dentro do ciclo de vida, né? De quando a gente traz a ontologia, né? Quando a gente traz a filogênese e traz também a retrogênese, que é o processo do ciclo de vida, a gente vê como vai se transformando, né? O homem vem de uma ascendência, né, de um macaco, né, curvado, e ele vai se transformando, vai ficando bípede, né? O Ele sai Erectus, Homo sapiens, sapiens sapiens, né? Isso, Por aí tudo vai. isso aí mesmo. Aí a gente vai ficando ereto, vai ficando bípede, 2 pés, né, plenos, né? E agora a gente está retomando essa curvatura. Então, assim, é o momento do danger, né? Você é perigo, né? Você olha para essa postura, ou você olha para essa consciência corporal que você tem que ter, ou você vai entrar certamente em algum conflito aí psicomotor, né? Ou da própria motricidade. Acendeu o alerta vermelho. Acendeu o alerta vermelho, isso mesmo, Ronaldo. Agora, uma coisa interessante que eu queria somar isso daqui, Ari, é que o movimento, ele não só é um ato motor, né? Então, assim, vocês falaram já aqui da ansiedade, tanto você quanto ele falou da ansiedade, a gente tem que estar alerta para essas questões também. O nosso corpo, ele é um corpo completo, então, assim, o movimento faz parte disso, mas o movimento vai para além de um ato motor. Meu corpo é sensório motor, ele tem as emoções, né? Nós temos as emoções que entram toda pelo meu corpo, pela pele, pelo tato, né? Pelo todos os sentidos. Então, isso também reverbera em algum momento da minha vida. Como é que eu posso estar? Essa ansiedade ao qual vocês se referiram há pouco também é algo que, assim como a depressão, está consumindo o mundo.
Foi mais ou menos nessa pergunta que você disse. Como é que a gente foge dessa coisa, desse mundo do trabalho, dessa perseguição louca que a gente tem que ter, de ter que dar conta de tantas tarefas e colocar isso dentro da vida da gente? E a É uma gente trazer pandemia, né? É uma pandemia. Como é que a gente traz disciplina para isso, né? Então, assim, a gente percebe que a gente tem que começar a olhar para esse corpo sem rigidez, né, Rodolfo? Com certeza. Sem rigidez e com um olhar mais afetivo. A gente precisa entender que esse corpo da gente é uma tela orgânica. Ele reflete exatamente aquilo que nós somos. Até porque uma pessoa ansiosa demais ou que está num grau de depressão muito elevado, ela vai querer ficar num quarto escuro, deitada numa cama, numa rede, muito tempo, né? E aí esse movimento vai ficar comprometido. Tem uma outra questão aí, que é sobre memória corporal, que eu queria tratar aqui com vocês. Recentemente, depois de mais de 40 anos ter um domínio do lado direito, eu passei a estimular o esquerdo. Ótimo. Eu estou fazendo minhas evoluções escrevendo com a esquerda. No começo a letra saía um pouquinho torta, 3 semanas depois já tinha melhorado bastante, com um mês eu fiquei comparando as primeiras e as... Eu comprei um caderno de desenhar aquelas mandalas para pintar. Uma evolução incrível em um mês. Eu me surpreendi. Existe até uma caneta específica para canhotos, viu? Para quem escreve com o lado esquerdo. Pois é, mas eu vim estimular isso recentemente, Ronaldo. E é interessante as interações que o meu corpo fez dentro dessa mecânica. Uhum. A exigência cerebral para um comportamento motor recente, um cara que tem mais de 40 anos. Isso. Né? Nessa pegada, Jorge, por que você trabalhar com o seu corpo dessa maneira é tão importante para a lateralidade? É extremamente importante, porque você tem, nesse momento aí, você está fazendo primeiro uma estimulação, né? Você está estimulando um processo cognitivo, está dando outros expedientes para a mente, por exemplo. Você está dizendo usando que áreas do cérebro, né? Áreas do cérebro, né? Mas assim, que você está sinalizando para o seu cérebro que você pode fazer de uma outra forma. Eu sempre digo, e essa questão da escrita é muito interessante, porque eu fiz isso em algumas atividades com idosos, né? E ele disse, mas o que é isso que você está fazendo? Por que é que eu estou fazendo isso? Está querendo que eu fique louco, né? Não, mas é justamente isso, essa provocação que a gente faz dessa lateralidade, a gente está fazendo dar esse lado dominante, que a gente tem, todos nós temos um lado dominante, né? Mas que a gente pode provocar isso no outro, que é para fazer justamente essa estimulação cognitiva. E é importante porque esse cérebro, ele aprende, né? Ele aprende, a neuroplasticidade está aí justamente para dar essa conclusão. Nós podemos aprender em qualquer idade. E nós não usamos, nós usamos uma porcentagem muito mínima, né, do cérebro. Usamos muito, mínima, e a gente sabe que ele é muito poderoso, né? Ele também tem assim, é como se fosse, tem o Fonseca, ele diz que o cérebro para o corpo, tem o cérebro-corpo aqui, né? E a gente não pode desconectar essa situação, mas o cérebro comanda, dá esse comando, né? É daqui, por isso que tem a cognição, percepção cognitiva do que você está fazendo. A gente normalmente diz, Rodolfo, que a gente primeiro precisa pensar antes de agir. Isso, né? faz muito sentido. Muito sentido. Então, quando a gente faz também dá essa habilidade para o nosso corpo de trabalhar um outro lado não dominante, eu estou estimulando esse corpo. Vai que um dia eu preciso. O nosso corpo é adaptável. Extremamente adaptável, mas vai que eu precise um dia desse movimento do lado esquerdo. Tem exemplo de pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, que escrevem com o pé. Pois, né? muito bem. Então, assim, como nós somos adaptáveis, e eu costumo dizer muito para os idosos que eu atendo e que eu faço, né, nos residenciais geriátricos, é que assim, atividade simples como escova um dia com a mão, escova o dia com a outra mão, penteia o cabelo aí com uma mão, o outro dia com a outra mão, vai fazendo coisas diferentes para que esse corpo entenda que memória é possível. motora, né? Memória motora, isso. né? Exato. Vai dando essa condição para esse corpo você explorar, né? E ele vai dando resposta. E isso, a longo prazo, traz esse benefício, Ronaldo, desse autotreinamento. E aí, outra parte importante que eu observei, né, além dessa questão da memória corporal, quando eu passo a estimular partes do meu corpo específica, vias aferentes, volta, vias referentes. Sim. Entendi isso, ok.
a longo prazo eu vou aprimorando isso, Sim. como eu até falei para você que depois de um mês eu vi uma melhora. Uhum. E um outro aspecto aí que eu observei, Rodolfo, é a questão da respiração. Sim. Quando eu conseguir treinar minha respiração para uma respiração mais profunda, né, consciente, Uhum. até a ansiedade diminuiu. Sim. Né? Então, eu vejo que você no Pilates, você não trabalha só o corpo, você trabalha muito a parte respiratória também do indivíduo. Como isso se dá? Pronto. Então, eu sou muito bem suspeito em falar do Pilates, né? Eu trabalho já aí há 14 anos com Pilates. E foi interessante falar um pouquinho só de como eu entrei nesse mundo aí. Fala aí. Eu no começo eu digo, não, isso aqui é só... Não tem nada a ver não. Quando eu fiz, literalmente, eu senti no meu corpo o que era aquilo dali, eu disse, meu amigo, é muito mais do que o físico, né? Então a gente no Pilates, a gente diz muito que é o corpo e a mente. Não é só a mente no sentido da socialização, de você estar ali socializando com outras pessoas, de você abstrair um pouco dessa correria, desse mundo louco. Mas sim, você está concentrado. No momento que a gente... E é interessante você falar isso da respiração, porque muitas pessoas não sabem respirar. Nós respiramos errado, não usamos respira. o diafragma, Como né? é que puxa o ar? Peraí, você vai encher aqui seu pulmão, né? E a ansiedade faz muito que isso. A gente prende, a gente trava, a gente bloqueia a nossa musculatura e torna mais rígido o nosso corpo, né? No momento que a gente começa a fazer essa respiração mais profunda, ter a consciência no momento da respiração, a gente consegue uma forma de relaxar, de você entender. Opa, beleza, o ar tá entrando, eu consigo expandir meu pulmão, eu consigo expandir meu diafragma. E os benefícios da respiração vão muito mais além do que isso, né? De mobilidade de vísceras e por aí vai. E o Pilates não é só a respiração, não é só o movimento, né? Um dos fatores até que o Jorge já tocou aqui, a parte da consciência corporal. Então, muitas vezes, as pessoas vão ali pensando, eu tô com uma dor no ombro, eu quero fazer tal exercício para melhorar. Espera aí, vamos aqui. Mas se dá só uma mexida na postura ali do ombro, a consciência corporal, aquela pessoa tá toda curvada, tá gerando sobrecarga mecânica na articulação. No momento que a gente diz, ajeita aqui a postura, você dá a consciência corporal, faz o movimento. Rapaz, parou de doer, ó. Era só isso? Eu digo, não era só isso. Isso é apenas um ponto, né? Então a gente precisa trabalhar essa musculatura, essa consciência corporal, aquela história da postura, da adaptação. A gente vai sempre buscar a forma mais confortável para estar. Então, a gente tá muitas vezes naquela postura ali, não tem noção que aquilo tá gerando sobrecarga naquela região. No momento que a gente dá a consciência corporal, opa, rapaz... Eu percebo no dia a dia que uma das áreas que mais sofre com essas tensões do dia a dia são os ombros, né? Sim. E a coluna lombar também. Exato. Ombro, lombar, cervical são os grandes campeões aí, né? E quando eu vou para o teu estudo de Pilates, um exemplo, Rodolfo, consciente, orientado, você vai me instruir com o exercício, com a respiração, eu pego isso e vou conseguir ver os benefícios a curto, médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Isso é interessante demais, né? Tem uma outra jogada aqui, que é a questão de você conseguir ensinar algo tão importante quanto para uma pessoa com um nível de demência. Sim. E o Jorge, ele faz isso muito bem. Sim. Ele consegue ensinar esses mesmos princípios contando história, através da música, né? Sim. E aí eu queria saber, Jorge, essa naturalidade que tu tem de ensinar essas coisas científicas que a gente está falando aqui, de onde surgiu? Quando começou? Assim, fala para nós um pouco sobre isso. É um talento, na verdade, isso. Vou levar isso como um elogio, né? Muito bom. Olha só, eu acho que a gente teve uma parada obrigatória, mundial, né? Que é na pandemia, não foi? Quando a gente teve a pandemia da Covid-19, a gente teve uma parada total. Então eu comecei ali a pensar nessa questão do envelhecimento, né? De pensar, de estudar o envelhecimento. A partir dali eu comecei a ver algumas práticas e muito distante, porque nós aqui ainda no Nordeste temos, isso só chega muito depois. E a pandemia ajudou, sem dúvida, nesse sentido, porque ela, no mundo globalizado que já era, mas ela unificou muito. A gente ficou entre as telas, o que a gente acha detestável hoje, mas foi o que foi possível naquela época. Então, muito do saber, ele foi... Despertou naquela época também, naquele momento. A gente podia estar conversando com os melhores, né?
pensadores da motricidade, da psicomotricidade, da gerontologia, ali, direto, online, conversando com eles. Bom, mas aquilo tudo vem junto. A gerontologia chegou em primeiro lugar ali. E quando vem a psicomotricidade, aí ela me traz essa possibilidade de pensar esse corpo em movimento, que não só esse movimento motor que a gente fala, mas que traz tudo. Então, assim, quando a gente vai ensinar alguma coisa para o idoso, a primeira coisa que a gente tem que saber, que me é sempre algo visível quando eu entro, né, numa sessão, é que eu estou lidando ali com uma pessoa, mesmo demenciado, mas que tem uma identidade, que tem uma história. Então eu tento captar dentro daquele universo, e é em grupo, quando você viu no momento que é em grupo, né? Sim. Então existem várias demências, existem várias, às vezes, patologias juntas. Então, assim, a gente está tentando captar ali aos poucos o que é mais importante que eu faça de entrega para esse público. Em vários estágios também, E em né? vários estágios, alguns assimilam. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E essa questão da respiração, em especial, é tão interessante porque a respiração é um ato motor. Cacilda Velasco, que é uma psicomotricista, também escreve muito sobre psicomotricidade, vários livros já escritos por ela. Ela fala que um dos últimos dela é assim, a respiração como aspecto motor, né? Então, esse nosso que a gente não sabe fazer no dia a dia, né, de respirar, que é uma inspiração e expiração, é motor, porque a gente mexe, como você disse, com tudo, né? Está mexendo com tudo aqui dentro. Mas só que a gente não sabe fazer isso desde muito tempo. Mas não sabemos mesmo. E eu aprendi há pouco tempo também. Quando isso me deu uma causa, quando eu fui percebido, né, eu fui achado por esse modo de respirar diferente, eu vi que mesmo o meu desvio nasal não comprometeria essa minha boa respiração. E essa minha boa respiração, ela nos traz para níveis de ansiedade mais baixos, né? Quando eu estou ansioso, ela está mais baixo. E os idosos, eles vivem sempre o dia de amanhã, nunca vivem o dia de hoje, nunca vivem o presente. E nunca é tarde para aprender a respirar corretamente, né? Nunca. Só não pode ser tarde demais. Não pode ser tarde demais, né? Porque senão a gente perde a história, né? Então, os idosos, quando a gente está trabalhando com eles, a gente vai colocando, né? E vai com jeito, né? A gente vai levando, olha, inspirar, expirar. Aí tem todo o tempo de respiração, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu time de respiração, mas a gente pode provocar no exercício também aquele tempo, né? Cada se ser é é diafragmático, único. cada ser é único, se é diafragmática, se é pulmonar, bom, a gente traz tudo aquilo e eles vão assimilando o barato que eles vão assimilando e que às vezes tem uns que fazem com velocidade. Minha mãe, por exemplo, ela não sabe respirar. Minha mãe faz uma respiração que eu digo, ô mãe, Pela boca. mãe, parece um carro velho querendo pegar, né? E a gente vai estimulando isso. E é uma questão de aprender mesmo. E como não há idade para aprender, eles adoram essa situação. E o aprendizado, ele é um processo que pode começar em qualquer momento da vida. Isso. E hoje nós temos uma temática muito grande de integralidade de saúde. Tô com dor na coluna? Ok. Mas eu entendo que, né? se eu trabalhar minha musculatura abdominal com o Pilates, a coluna vai agradecer. Exatamente. Então, essa integração desses eixos estão muito ali o tempo todo em evidência. Respiração, né, sono adequado, um exercício. Hoje, nós também temos, como se fosse uma pandemia, as questões mentais. É uma ansiedade, né? Que geram bloqueios, né? Isso. Muito E outras questões que vão afetar diretamente a minha postura. Quando eu estava na graduação, tinha até um meme que a professora colocava assim, que era o homem virtualis. A gente progride nesse sistema para se tornar homem erecto, e aí vamos atrofiando para ficar de frente a um computador, né? E é bem interessante que a gente achava que a gente... Isso. E hoje em dia, às vezes, a gente não consegue se imaginar mais sem esses instrumentos. Sim. Porque eu não vou mais em banco, eu resolvo tudo pelo celular, né? Então, o celular também serve para que eu possa comunicar com minha família que está distante, em alguns parentes. Então, assim, também não tem como, pelo menos na modernidade, a gente viver sem isso. Não. Se não fosse a tecnologia na pandemia, né? Exatamente. Teria sido muito pior. Eu acredito que seria sabermos manejar
esses recursos de uma forma mais saudável. E eu acredito que a psicomotricidade e o Pilates podem contribuir dentro disso, ó. Você vai continuar usando, mas vamos limites, né? utilizar no tempo correto, da forma correta. Então, assim, até o tempo de acesso eu vejo que ajuda. Então, eu tenho horas para responder WhatsApp. Então, Às vezes 10 anos depois, né? Mas tudo bem. mas é porque eu acredito que esse movimento humano é o que me faz viver. Uhum. É ir na praia, descalço, caminhar na areia da praia, sentir o barulho da onda, interagir com os amigos num bate-papo. É ali que a vida acontece. Uhum. E isso, em algum grau, traz para o meu corpo e para minha respiração uma forma de viver isso que a gente está falando aqui. E exercita a sua paciência, porque a Heriberto é assim, tem 200 mensagens, né? Tô exagerando, mas digamos. Aí ele vai respondendo mensagem por mensagem que ele não respondeu naquele momento. Às vezes uma semana depois, uma semana e meia depois, mas ele vai mensagem por mensagem, então haja paciência, hein? E a paciência é um atributo necessário nos dias de hoje. Nós, como profissionais de saúde, precisamos entender que nem sempre o resultado vai ser rápido para aquele indivíduo. Ele vai precisar, em alguns momentos, de mais tempo do que aquele que conseguiu de uma forma mais rápida. E esse aspecto nosso, como profissionais de movimento humano, ele é fundamental. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo de pressa. Tem que ser agora, tem que ser para hoje, Pra não pode ontem. esperar. E nós sabemos que não funciona assim na saúde. É um Exatamente. processo. Então, talvez, depois de 2 anos, a pessoa fazendo Pilates, ela vai se beneficiar ali de várias questões. Talvez eu conhecendo o meu corpo, né, e trabalhando a consciência corporal desse corpo, eu já consigo, em pouco tempo, também ter esses benefícios, sem precisar esperar anos. E aí eu queria saber de vocês, qual é o maior desafio de vocês nos dias de hoje, dentro da área de cada um, começando pelo Rodolfo. Vamos lá. Vou começar até com um meme que eu vi no WhatsApp, né, na internet esses dias, que era o quê? Que há um tempo atrás a gente buscava a internet para fugir um pouco do mundo real, né? E hoje a gente busca o mundo real para fugir da internet. Ah, legal. Mas é bem isso. Que hoje a vida passa e a gente tá aquela coisa, acorda, você já acorda no susto ali, sai correndo, toma um banho, às vezes toma um café, às vezes não tem nem que tomar café. 24 Vai horas não correndo. são suficientes, né? É. Tinha que ter mais. E assim, não é que a gente não deva usar, né? Até filosofando um pouco, é como tudo na vida. Tudo na vida é equilíbrio. É você saber o momento que você vai. Hoje eu tento fazer muito isso, me policiar e tipo, sei lá, determinada hora eu vou parar tantos minutos, vou pegar meu celular e vou responder, né? Determinada hora eu vou parar tanto, não sei o que, eu vou fazer isso aqui. É tentar realmente fazer um pouco do detox dessa tecnologia. É impossível você viver hoje sem, né? Não só trabalho, mas até uma forma de diversão, de distração, tá ali também. Mas é você saber Conhecimento, né? Conhecimento. Até o acesso a conhecimento. Exatamente. Mas é sim a gente saber dosar, né? E levando um pouco ainda dessa história que você falou, de caminhar, ir pra praia e tudo, eu sempre converso muito com meus pacientes, né? Não só no Pilates, mas também no consultório. E tento mostrar para eles um pouquinho que nosso corpo, ele é unidade. A gente não consegue pensar em segmentos isolados. Como assim, Rodolfo? Meu ombro, minha cervical, minha lombar. Já pegando aí um pouco da sua pergunta, que não é uma coisa que, quando o paciente chega lá com a dor lombar, na cervical, no ombro, não foi uma coisa que veio do nada. Aí eu fui dormir, acordei com minha lombar doída. Caramba, foi a dormida que me fez mal. A gente sempre busca culpar alguma coisa, culpar alguém, né? Muitas vezes o nosso corpo, não é? O corpo já vem dando sinais. Olha aqui, ó. Rapaz, comecei meio travado hoje, mas beleza. Quando vai ver, chega um ponto que seu corpo vai dizer, meu amigo, você não vai olhar pra mim, não? A pior coisa é mentir pra si mesmo, né? Nesse trava, caso. né? E assim, de forma bem resumida, que eu tento mostrar pra eles, que a nossa dor estrutural, osso, músculo, ligamentos, né? Até ela chegar na estrutura, ela passou por um processo, né? Nós temos influência das vísceras na nossa estrutura. E para mim, o principal ponto hoje é a parte psicossomática. Então, o ambiente que nós vivemos, a gente traz pro popular hoje estresse. Tudo isso vai ter influência no nosso corpo. Como assim, Rodolfo? Relacionamento com o pai, filhos, filhas... ambiente de trabalho, questões de trabalho, né? Tudo isso vai gerar uma influência no nosso corpo, né? Apesar de nós sermos... Outra coisa que eu falo bastante lá, nós somos seres evoluídos, né? De andar, de conseguir se comunicar, mas os reflexos primitivos eles estão muito presentes na gente ainda, né? Um exemplo que eu gosto de dar para realmente desenhar isso daí é um bruxismo, um apertamento.
A pessoa, mas Rodolfo, é um apertamento, no bruxismo, aqui é ATM. Certo. No bruxismo ATM, se a gente for um pouco mais a fundo, né, é um reflexo, é um exemplo de um reflexo primitivo comandando na Verdade, higiene. verdade. O cachorro, quando tá com raiva, o que é que ele faz? É verdade. Range os dentes, Rosna, aperta, olha pra você. É verdade. Se a gente fizer isso no nosso dia a dia, não dá certo, É. né? Então, a gente guarda aquela raiva, a gente guarda aquele sentimento. No momento que a gente perde o controle dessa racionalidade, aí esse sentimento primitivo, ele aflora. Porque muitas vezes, né? Não vou dizer sempre, o bruxismo, o apertamento só vem quando a gente tá dormindo. Muito sentido, faz muito Porque a sentido. gente perde o controle da racionalidade e com isso a gente aperta, tenta botar aquilo pra fora, né? Aí pra você ter uma noção do quão longe isso vai. Não é apenas um bruxismo, um apertamento. O bruxismo, um apertamento tá relacionado também com ansiedade, um sentimento de raiva que você gasta, que você guarda. Levando um pouco para a parte visceral, pode estar relacionado à parte de gastrites, refluxos, tensionamento na região diafragmática por não saber respirar, por estar tudo Prisão bloqueado. de ventre. Prisão de ventre. Então, sim, nós temos muita influência nas nossas vísceras, na nossa estrutura, assim como nós temos a maior influência que é a parte psicossomática na nossa estrutura. Eu tento mostrar isso muito aos meus pacientes, que é um processo. Você nunca chegou, como falei, né? Dormi, acordei com a dor lombar. Não, não é assim. Seu corpo vai dando sinais. Pontoxicolo, né? Eu Também sempre pergunto a eles. Chega com dor cervical, qualquer dor, mas sempre pergunto. Como é que foi? Você teve alguma coisa diferente na sua rotina? 3, 4 dias pra cá? Rapaz, não. Eu digo uma semana, um mês. Pensa alguma coisa. Ah, Rodolfo, rapaz, pode crer, eu passei um estresse muito grande no trabalho e realmente depois disso meu intestino não tá funcionando legal. Beleza. Você tá sendo aqui. Ah, beleza. Tem Onde você vai pessoas ver? também que desenvolvem umas manchas roxas, né, pelo corpo. Exatamente. O corpo ele sempre vai buscar uma forma de mostrar pra Vai gente. mostrando né? sintomas, né? Ele vai colocando aí, dá visibilidade para isso. Entende que nós temos que olhar para isso e tomar alguma atitude em relação a procurar um especialista, né? A interdisciplinaridade, a psicomotricidade tem uma coisa que é bem interessante, que ela, assim, ela é uma área do conhecimento, é uma ciência, né, do movimento, mas que ela é também transdisciplinar, né? Ela é transdisciplinar quando ela também está na área tanto da saúde quanto da educação, Sim. né? Então as neurociências, né? Ela está aqui. Então ela traz tudo isso. Quando você traz essa pisada, me vi aí muito legal essa questão da pisar na areia, é isso. Se meu corpo precisa desse mundo real, né? A questão do como tirar isso, precisa desse mundo real para me fixar para no algo real mesmo, no tempo presente. Tem que desplugar. No meu caso em especial, Ari, tem uma diferença, porque às vezes nós temos um público que é demenciado, né? Tem uma demência. Então, ele nem chegou a ter o acesso a esses equipamentos tecnológicos, essa tecnologia. Aí a gente já faz o efeito reverso disso daí. A gente procura estimulá-los também através disso, né? Porque às vezes o idoso, o mal do idoso, às vezes é o isolamento social, porque ele não está saindo de casa, porque ele foi aposentado e não tem mais o grupo, porque tal. Então ele precisa fazer conexão com o mundo através de algo. Então é indutivo a gente fazer esse apelo para a utilização da tecnologia. Sim, né? É interessante. A gente tem aí a estimulação cognitiva e motora, que é através da própria. Você está vendo aqui, a gente faz a estimulação através de um dispositivo, né, de cores, né, quando a gente traz o movimento de cores e tudo mais, interseleção de cores e tudo mais. Então, assim, é muito peculiar quando você trabalha uma parcela da população, né, mais jovem, mais adulta, mais idosa, e às vezes com típicos ou atípicos, que nós temos o envelhecimento típico, né? Temos a senescência e a senilidade. Então, assim, a gente tem que ver também como é que a gente está, como é que a gente vai tirar algo que eles não têm, ou a gente pode oportunizar que eles tenham acesso para melhorar o seu processo cognitivo, o seu processo de comunicação, de socialização. Então, isso é uma coisa muito interessante também. Se nós fôssemos falar sobre uma poupança que eu tenho que acumular para gastar lá na frente, quais são os elementos que vão compor essa poupança na visão de vocês? Bárbaro isso, bárbaro. Porque a gente tem essa mala da nossa bagagem, né? Esse corpo vivido, né? Tudo que nós somos é o que nós tivemos
que colhemos aqui no passado, nem precisa ser muito distante não, mas no passado agora. Reflexo do Demos passado, reflexo do passado. É o aprendizado. Então, assim, tudo que eu aprendo, né, bom demais que você estimule a sua leitura, que você estimule a sua socialização, que você estimule novas formas de aprender, sempre novas formas de aprender, seja um instrumento musical, seja uma língua, seja uma nova língua. Então, assim, quando a gente estimula tudo isso, a gente vai levando lá para essa poupança, isso quanto poupança, para depois eu ter essa carga, né, essa como a gente chama de buscar, né? É uma poupança. Não está vindo a palavra agora exata, mas é como se fosse uma reserva cognitiva. A palavra exata, né? Isso. Tanto Essa reserva que, cognitiva. apesar dos estudos não confirmarem que isso evita uma demência, mas essa reserva cognitiva... Distancia. Exatamente. Então há uma importância muito grande aí nessa poupança, sim, Ronaldo. Né? E é bem assim, né? O Jorge estava falando aqui, veio vários exemplos na minha cabeça a respeito de pacientes, né? De alunos idosos que eu tenho. E imagina, você está naquela sua rotina, no seu cotidiano, imagine você hoje. Tudo que você faz, o seu trabalho, naquela correria da vida, chega no dia seguinte, você não tem mais nada que fazer. Você se aposentou, você não programou fazer nada. É um baque, né? É um baque. Por isso que hoje já existem cursos de preparação para a aposentadoria. Imagina, quando você fica um dia doente em casa hoje, eu não fico um dia doente em casa, amigo, tô me recuperando, tô doente, eu preciso daquele momento para me recuperar. Mas a pessoa fica, capaz, tá faltando alguma coisa. Imagina você passar aí, né? O resto da E sua a vida... repercussão disso no corpo, né? Porque eu tinha um movimento, eu fazia isso, eu fazia aquilo e agora eu tô em casa. Hipotônico, né? Começa a ficar um corpo hipotônico. Você fica assim. Aí tem o tônus também, né? Você começa a não ter energia. Exato. Você tem a rigidez, né? É refratário, algo que você prende. Então o corpo fica meio preso. Algo que eu estou impossibilitado de fazer e devido à ausência de um trabalho, devido à ausência de socializar, né? Porque eu não tenho mais, não saio mais. E aí traz a longevidade, Rodolfo, que aqueles que vivem mais, porra, eles já começaram a perder muita coisa, porque eles perderam amigos, perderam às vezes o seu parente. Vou convidar quem no meu aniversário. Cônjuge, né? Então tem muita coisa interessante que a gente precisa botar na balança quando a gente vai pensar nessa situação, sabe? Mas também tem o outro lado. Por exemplo, eu entrei na radiologia de caso pensado, porque eu vou me aposentar cedo. Assim eu espero, né? Meu maior sonho é me aposentar. Por quê? Eu detesto acordar cedo. Então, não é que eu vá paralisar minhas atividades, mas eu quero dormir até meio-dia. E eu não posso hoje. Eu sou o contrário. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ver o sol nascendo, porque eu acho a experiência incrível do nascer do sol, mas eu não consigo dormir até meio-dia. Aquilo estraga o meu dia. Né? O excesso, tudo que é excesso, ou mais ou menos, me prejudica. Eu já sou noturno, eu funciono melhor tarde pra noite. E madrugada. Pega a parte fisiológica, né? Levando um pouco aí da parte da fisiologia mesmo. Se a gente esquecer um pouco desse mundo, mesmo que a gente pudesse apagar, né? Tecnologia de forma geral. Hoje você tá num mundo que você não tem nada. Você iria dormir cedo, porque o natural é a gente dormir quando os passarinhos vai escurecendo. E a gente acordar quando vai. Né? Tá amanhecendo. Os antigos faziam muito isso. Na casa dos meus tios antigos, minha bisavó, assim, os passarinhos começavam a se recolher, aí começava a escurecer, aí a janta geralmente era 6 horas e depois, né, eles iam... Batiam uma prosazinha. Que é diferente, né? As luzes das telas de hoje não nos deixam ir pelo mesmo caminho. Mas é curiosa essa pergunta, porque com certeza você que está assistindo, algumas pessoas também se identificam com isso, né? Meus hábitos são mais noturnos, à tarde, noturno e madrugada. De forma prática, isso vai impactar em alguma coisa pra mim? Eu me sinto bem, tá? Quando eu tô de férias, por exemplo, que eu consigo dormir até meio-dia, aí eu acordo meio-dia, aí vou fazer um brunch, né? Café com almoço. E depois é que eu começo meu dia mesmo, entendeu? Mas eu me sinto bem com essa prática, não interfere em nada. Um pouco da fisiologia mesmo, né? Nós temos os hormônios, né? Os horários que os hormônios funcionam. Então, não é à toa que a gente dorme quando escurece e acorda quando tá ficando claro, né? A questão hormonal é muito presente, né? Nós somos, nosso corpo é meio que regido por tudo isso. Está relacionado a boa e velha taxa de metabolismo, né? Eu tenho metabolismo lento, metabolismo acelerado. Muitas vezes está relacionado ao seu sono. Se o sol tá ali, é para você se movimentar, é para o dia estar ali. Porque você dorme, vamos lá, para pensar um pouco. Meia-noite,
o nome já diz, é a metade da noite, né? Então, se você dorme até meio-dia, você perdeu metade do seu dia. Que você poderia estar no luz do sol. Mas, Rodolfo, eu não gosto de sol, não gosto de praia. Não é isso. Você está com a janela aberta, você vê a luminosidade. Não é apenas o ato de você estar recebendo a luz, mas questão de vitaminas, questões hormonais, a regulação mesmo que nosso corpo sofre com isso, né? Com a influência do ambiente externo. Eu vim perceber isso que o Rodolfo está falando, Jorge e Ronaldo, quando eu deixei de forma descontrolada de trabalhar à noite. Porque minha qualidade de vida melhorou totalmente. Por quê? Porque mesmo que eu fosse para o hospital, mas tinha um estado de alerta. Sim. Não, alguém pode chamar, alguém pode precisar. O conforto não é o mesmo que você está na sua casa. Então aquilo já mexe um pouco com sua estrutura de sono. E aí, isso que o Rodolfo está falando, eu senti na prática quando eu mudei alguns hábitos. E hoje é o seguinte, se eu não dormir direito à noite, no outro dia eu não sou ninguém. Tô mal-humorado, não produzo no trabalho. Agora o seguinte... Cheio de dores, travado. Exatamente. E aí, hoje não. Hoje eu priorizo muito meu sono. E no outro dia, tô produzindo, consigo ir pra academia, consigo trabalhar, consigo almoçar com consciência, consigo... Então, mudou muito a forma de eu enxergar a vida quando eu passei a ter esse sono noturno e saudável. Eu só ia pra cama depois do jogo, quando tinha o jogo, né? Porque eu realmente só consigo dormir em tempos, veja bem, quando eu posso. E é tarde, né? 2 da manhã, 3 da manhã, que eu vou dormir 4 às vezes pra acordar meio-dia, 1 hora no outro dia, entendeu? Mas pense um pouquinho até Tinha esse hábito. do que você falou. Isso aí faz parte lá da reserva, da poupança, se você tá pensando no seu justamente. futuro. Tô em déficit, No então. imediato, é ótimo, é muito bom, realmente. É sabido que o sono da noite, ele é regenerador, né? Então, assim, a gente sabe que a cada 8 horas, né? A gente dormir 8 horas é o ideal, mas cada avanço desse horário, ele vai mexendo com o metabolismo da gente, vai sendo, a dopamina aumenta. Então, assim, quando eu faço muito isso, às vezes a gente fala nessa questão aqui das emoções e da psicomotricidade, do corpo, do movimento, e às vezes a gente se pega, às vezes, fazendo um ato falho, né? Veja, às vezes eu estou do lado, vou dormir, mas estou do lado com o telefone, o smartphone aqui, e vendo alguma coisa, ou uma mensagem, ou alguma coisa que tenha relacionado com não sei o que, mas tá me tirando do sono. Aí vou absorver uma preocupação, aí vem a preocupação, coisa, né? aí tem alguma coisa. Então, Uma reunião de amanhã, enfim. Então tudo isso aí até o que você acessa, Jorge, nos 30 minutos antes de você dormir, tem uma influência diretamente no que você, né? E porque você na forma como você vai dormir. Se os 30 você já bota ali para lá, então o excesso de dopamina vai aumentando. Aí, claro, né? A gente tem situações que a gente vê que o corpo vai se adaptando, porque quem trabalha à noite, plantões, vigilantes e enfim, todo mundo, artistas, né, que trabalham à noite, tem que fazer isso. Como é que tem? Então tem que ter alguma forma de fazer, não vai ser tão regenerador quanto é o sono da noite, mas você tem que fazer por onde buscar uma recompensa, né? Um repositório daquele sono. Como é que você vai deixar isso com qualidade? Aí você tem que descobrir, porque o seu corpo é adaptável. Jorge, é importante falarmos também sobre a diferença entre gerontologia e geriatria. Sim. Porque as pessoas confundem. Muitas vezes as pessoas falam, o gerontólogo, é aquele médico? Não, há uma diferença. O geriatra é o médico realmente que se especializou, fez residência em geriatria, assim como faz em cardiologia, em ortopedia e por aí vai. Ele vai tratar os aspectos físicos do indivíduo, não é isso? Já o gerontólogo, ele tem a formação de especialista em gerontologia e qualquer pessoa de qualquer área, não é isso? Acadêmica, eu sou graduado, por exemplo, em gestão hospitalar. Se eu quiser me especializar em gerontologia, eu posso, não é assim? Quase tudo assim. Nós já temos a gerontologia como graduação, tá? A gerontologia já é uma área de formação, de graduação, e nós temos as pós-graduações também. Você fala certo quando diz que a geriatria é uma especialidade de exclusividade médica, tá? Só quem pode fazer geriatria é o médico, tá? Agora, o médico pode ser gerontólogo, pode fazer a pós-graduação em gerontologia,
E é ótimo quando o médico faz a especialização em gerontologia, porque ele compreende esse ser, né, esse indivíduo, de uma forma mais biopsicossocial. E até a sociedade é de geriatria e gerontologia, A né? sociedade brasileira é de geriatria e gerontologia. Então, estamos ali na mesma área. E a área é a gerontologia. A grande área é a gerontologia, tá? Então, assim, é importante a gente ver isso, essa diferença, porque um está cuidando ali muito bem do aspecto mesmo da dor, da doença, do olhar mais para... Um gerontólogo não passa, como todo mundo só tem... É algo que é só do médico, Não né? prescreve, né? Receituário, Não prescreve, medicação. não, de forma nenhuma. Nem homeopatia, nada. Não, pode. Aí é livre. Se for diferente, homeopata, né, você tem Então você tem essa especificidade do geriatra que ele pode ter no gerontólogo, mas o gerontólogo não pode ter, a não ser que ele seja médico O também. gerontólogo ele vai cuidar desses aspectos sociais, né, econômicos, Todos os aspectos. psicológicos, né, todos esses. Ele falou aqui há pouco, Rodolfo, da questão do ambiente, né? do mundo, o contexto de mundo. Eu estou dentro de um contexto de mundo, e a psicomotricidade traz muito isso, onde é relacional. Eu estou com o Rodolfo, com vocês dois, com os objetos e o mundo. Né? O mundo externo e o mundo interno também. Essa é a máxima da psicomotricidade. É esse corpo em movimento baseado nisso. Aí tem a cognição, o movimento, né? E o afeto. Então, todos esses aspectos aí, a gerontologia, quanto a neurociência também, ela olha. Por isso que junta as duas coisas e é bonito quando, não sei se vocês já ouviram falar, na gerontopsicomotricidade. Que aí sim, você está utilizando a psicomotricidade aplicada para o idoso. É uma Muito tríade bom. aí. Né? É uma tríade. Muito bom mesmo. Né? Quando eu estava na graduação, eu me formei há alguns anos atrás, bastante anos atrás, na Universidade Estadual da Paraíba, em fisioterapia, e a disciplina de psicomotricidade era opcional. Sim. A gente poderia escolher ou não ter essa disciplina, e eu escolhi ter. Que bom. Eu escolhi ter, né, e estudei essa disciplina e eu vi a importância dela ao longo da minha trajetória dentro da fisioterapia, né? Depois, já num momento mais recente, concluindo minha segunda pós-graduação em neurociência, eu revisei novamente a psicomotricidade e passei a olhar para ela com maior carinho ainda, né? Porque nós observamos toda essa inteligência que o meu corpo tem. Sua abordagem tem essa aplicação da psicomotricidade muito nesse público voltado para a terceira idade, Sim. certo? E é para aí que caminha a humanidade, Rodolfo. Nós estamos envelhecendo, não tem como fugir disso. Então, a grande tendência é que futuramente nós vamos, né, com o aumento da expectativa de vida, ter um maior público ainda idoso e há uma demanda para atuar com esse público, né? E dentro do Pilates, né? Dentro do Pilates, o que você está fazendo dentro do Pilates para que essas pessoas envelheçam saudáveis, não só de corpo, mas de mente, assim, também. essa mentalidade holística, né? Vou costurar a sua pergunta no seguinte: é possível uma pessoa que ela já não tem mais elasticidade, porque ela não se movimenta, ela não consegue abrir uma escala, ela não consegue pegar simplesmente o pé e levantar assim para poder se alongar. Através do Pilates é possível ela recuperar essa elasticidade? Pronto. Em qualquer idade? Vamos lá. Estou bem filósofo hoje, né? Jogando muita filosofia aqui na mesa. Mas eu gosto muito de conversar com meus alunos, né? E gosto de fazer que eles entendam um pouco que nosso corpo é reflexo da nossa rotina. O que é que você está fazendo para melhorar aquela condição de elasticidade? Mas, Rodolfo, eu não consigo abrir escala. Beleza. Qual momento do teu dia você precisa abrir escala? Verdade. Eu penso da mesma forma, Rodolfo. Né? Se você não abre escala do seu dia a dia, seu corpo vai ver que não é necessário. A necessidade disso. E não vai trabalhar aquilo. Vai gastar a energia dele com outras coisas mais importantes, né? Mas assim... É um pensar antes do agir. Sim, verdade. Pensar antes do agir. E assim, no Pilates, a gente trabalha muito essa parte da mobilidade, essa parte da flexibilidade. Ah, Rodolfo, eu nunca abri escala, eu quero entrar no Pilates para abrir escala. Peraí, o que é que na sua rotina você faz para isso? Né? Se for para ganhar 1 milhão, eu quero. Aí eu vou, né? Até eu vou treinar para abrir escala também. Esse ponto A minha visão, assim, que eu não tenho essa profundidade de especialista em Pilates e nada, mas eu acho que é o
o ápice, o suprassumo da elasticidade abre escala. Eu Abre escala. adoraria. Mas assim, é exatamente isso. A gente busca no envelhecimento, né? A gente vai ficando mais enrijecido, aquela diminuição de mobilidade. Então, com o Pilates, a gente consegue dar estímulos para o ganho da mobilidade, o ganho dessa flexibilidade. O objetivo do idoso não vai ser abrir escala, né? Então, de qualquer aluno, muitas vezes, lá, que vai. Mas a gente consegue fazer esse trabalho para melhorar a qualidade de vida. É como eu falei um pouco antes, a gente ainda tem aquela percepção que o nosso corpo é frágil, e principalmente com o idoso. Ai, rapaz, não levanta esse copo não, que você pode quebrar seu punho. Se ele consegue levantar o copo... Força muscular, vamos estimular. Estimula ele a Vamos levantar o estimular. copo. Isso. Ele não vai no mercado, vai carregar as compras, não deixe não que tá pesado. Ele consegue, pega outro aqui, dá mais. Isso é uma forma de estimular. Muitas vezes se cuida só da parte óssea, né? E esquece do músculo, que é a sustentação principal, né? Exatamente. Então, assim, no Pilates a gente consegue dar essa consciência corporal, esse trabalho da flexibilidade, esse trabalho da mobilidade, né? E esse fortalecimento, né? Porque é corpo e mente, tá tudo integral, não tem como a gente isolar. E assim, ainda pegando o gancho do que o Jorge falou um pouco aqui antes, quando eu falei que veio várias histórias, né? Vários momentos aqui na minha cabeça, na minha rotina, no meu dia a dia, essa parte social também é muito interessante. Eu tenho alunos idosos lá que muitas vezes você vai buscar entender um pouco ali o contexto que aquela pessoa tá. Um paciente, dá um exemplo aqui bem aleatório, 80 anos, tem a esposa que tem a mesma faixa etária. Quando você vai ver, moram só os dois numa casa, os filhos estão todos morando longe, uma vez ou outra, às vezes até em outro estado, vem visitar, vem um neto, não sei o quê. Mas a rotina daquele casal ali é só eles dois. Você não tem vida social, você não tem, você não sai, você não consegue mais socializar com os amigos porque Convívio, né? O convívio. já partiram, até você não tem mais essa vida social. E com o Pilates eu acho interessante isso. Eu brinco dizendo que o Pilates é muito mais social também. Então, no momento que você tá ali, eu gosto muito de falar, de conversar. Então, eu puxo muito ali, galera, vou instigando pra gente conversar isso daí. E muitas vezes a parte social ali é bem interessante. Um exemplo do paciente que eu tava falando agora daqui, desse casal, tá? Ele chegou lá, teve um dia que ele foi sozinho pra aula. Cara, foi a aula inteira conversando comigo, contando história de quando era menino, não sei o quê. Eu acho que se ele fez 4 exercícios na aula, foi muito. Quando ele saiu, ele disse, poxa, Rodolfo, a aula hoje foi sensacional. O que é que ele fez, né? Aí, poxa, a parte da conversa, do socializar. Você tá no contexto de vida ali, no cotidiano, que você não consegue conversar, né? Você não tem mais o que conversar, você não tem mais como socializar. E o Pilates proporciona isso, né? E, de certa forma, isso ajuda até na flexibilidade, na mobilidade. Verdade. Porque as questões psicológicas, você vai se retraindo. No momento que você consegue se abrir mais, isso faz com que aquela pessoa destrave, sinta o corpo mais leve, mais móvel. A gente sente o que a gente chama de soltura, né? A gente solta, né, esse corpo rígido por alguma necessidade ou por alguma imposição. É importante essa questão também do aprisionamento desse corpo no envelhecimento, né? Não só quando ele é idoso, quando é no processo de envelhecimento. Porque a gente diz o seguinte, quando procura um gerontólogo ou um geriatra, mas só quando está mal ou só quando está... Né? Não, a gente tem que procurar sempre, porque a gente começa a envelhecer desde a concepção. É um dia de vida, é um mês de vida, é 2 meses. Então a gente começa a envelhecer desde dali. A gente sente os efeitos, né? Os efeitos do envelhecimento, aí por volta aqui no Brasil, por exemplo, aos 60 anos, que é a marca, né? Que a gente chama do idoso. Em outros países desenvolvidos é 65, já pulou, 65 anos. Mas veja, a gente traz esse aprisionamento e às vezes inconscientemente a família mesmo é sujeito dessa ação. Provoca isto no idoso. Não deixa o idoso, quando o Rodolfo disse, não pega isso porque você vai. Deixa o idoso tentar fazer as coisas. Eu acho que tem que deixar o idoso tentar fazer as coisas. Às vezes sempre, claro, com vigilância, tá? Vigilante ali. Eu estou num momento onde nós estamos aqui nesse instante, vendo e percebendo qual é a possibilidade que esse idoso tem para ter atividades de vida diária. Né? Como é que é a mobilidade dele? Eu tenho que perceber essa questão da mobilidade dele. Mas deixa esse idoso, porque se você aprisiona ele também nesse acesso, né? Nesse acesso de movimentar, né? Até às vezes de pensar, gente,
não estão mais perguntando o que é que alguém quer comer. Chega e bota o prato, pum, põe o prato lá e não pergunta, esqueceu de perguntar, quer comer o quê? Né? Você quer isso, você quer mais, quer menos? Quer mais ou quer menos, né? Exato. Eu não estou deixando esse movimento que transcende o motor, né? Que ele decida. É muito ruim isso, né? Agora, concomitantemente ou paradoxalmente, você perceba, há uma inversão entre a infância, quando eu ensino, quando eu estou dando amplitude para que a criança se desenvolva, e lá na terceira idade eu vou dar subsídios, ou vou ajudar para que esse idoso ele desenvolva. Ó, é a retrogênese. Mas agora, Heriberto Queiroz, eu vou pedir licença para vocês, porque o Ronaldo Miranda pediu que eu viesse aqui hoje. Olá, eu sou Ieda Nagri e estou com vocês agora para fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Vai lá, Heriberto. Ieda. Uma cor, Amarelo. uma intuição, Que o mundo vai melhorar. uma cor, uma intuição, Intuição, acredito sempre no mundo melhor também. Acredito aí sempre também no poder das pessoas de fazerem o seu melhor, né? E uma sem cor? querer influenciar, sem querer derrubar o outro, que a gente Uma vê cor. muito por aí. Uma cor, tipo laranja. algo que te inspira. A memória do meu pai, por exemplo, me inspira. Rodolfo. As histórias que a gente escuta no dia a dia, né? De muitas vezes nós pensarmos que só nós passamos por problemas, só nós estamos envolvidos naquilo ali. Muitas vezes você pega histórias de superação no seu dia a dia, na sua rotina, que você vê e diz, caramba, isso pra mim é um grão de areia, né? Uma decepção. Com a humanidade, Compartilho. Uma realização. ter aprendido a escutar. Isso é o que eu tento fazer. O trabalho que eu tento fazer é aprender a escutar mais. Mas... Repita a pergunta de novo. Uma realização. Uma realização. Acredito que um pouco mais da consciência das pessoas com relação ao contexto de saúde, né? De movimento, da alimentação, de que a vida pede movimento. Uma curiosidade sobre vocês que ninguém sabe e vão saber agora aqui no Leve Pod. Eu já disse para Rodolfo ali uma curiosidade sobre mim, né? Trabalhando sobre... Mas aí, vou fazer de conta que eu vou levar essa. Eu tô com o nervo ciático aqui, pegando fogo. Gritando. Uma curiosidade. Rapaz, eu sou uma pessoa, apesar de hoje estar muito comunicativo, eu sou uma pessoa, posso dizer que sou tímida. Sou uma pessoa um pouco resguardada. Parece, não Talvez parece. essa Também. parte... acho que um pouco para compensar isso, mas eu sou uma pessoa um tanto quanto tímida ainda. Uma loucura. Viver. Compartilho. Viver. Complete a frase. Nada do que foi será. Como antes. Como antes, como ontem, né? Batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Foi pro mundo. E uma preocupação dentro da área de vocês, considerando que a pirâmide, Heriberto, está cada vez mais invertida, não é mesmo? Estamos envelhecendo mais a cada dia. Então, o que é que gera preocupação dentro da área de vocês, nesse sentido? Olha, sensacional, viu, você fazer essa pergunta, porque é algo que me tira o sono. Enquanto temos possibilidade de termos idosos assistidos, né, em residenciais ou famílias, com possibilidades de propor, de prover, né, um bem ou um cuidado digno, está muito bem. Mas eu acho que existe uma falta de políticas públicas para o idoso. Apesar de termos tido alguns ganhos, mas as políticas públicas me parece que ainda estão na base do... Você pode entrar na fila, você tem a fila do idoso, você tem o estacionamento do idoso, você tem... Mas para além disso, eu acho que precisa de muita coisa a ser revista ainda.
A preocupação eu diria que até um pouco mais global da coisa, né? Mas que nós profissionais que lidamos, profissionais da saúde de uma forma geral, cada dia mais a especificidade, né? Hoje você não enxerga uma pessoa como um todo. Você chega cada dia mais, é um especialista em mão, especialista em cotovelo, em dedo mindinho. E nós, profissionais da saúde, temos que aprender, isso na minha visão, né? Eu acredito que Jorge compartilha um pouco disso também, mas de ver a pessoa como um todo, né? Sim. Então, se a pessoa chegou aqui com uma dor no ombro, uma dor cervical, uma falta de mobilidade, não é apenas algo isolado. Você tem que entender um pouco aquilo que eu falei antes. E muitas vezes o contexto, né, essa parte psicossomática, o estresse, hábitos que aquela pessoa levou ela estar daquela forma. Então você não pode, acho que cada dia que passa hoje eu observo muito as pessoas especialistas mais em pontos, né? Isso eu não falo apenas da medicina, mas profissionais de saúde de uma forma geral. Sim. Né? Até porque essa prática de estudar a pessoa por partes, isso já está se tornando arcaico, não é mesmo? Lá da década de 60, 70, já não condiz com a atualidade. Isso que você fala dessa questão de que não tem investimento em políticas públicas é muito importante, porque as pessoas veem as políticas públicas muitas vezes como gasto e não como investimento. Isso é muito preocupante, né? Ieda, muito obrigado por sua participação aqui, viu? Gostei. Eu que agradeço, Heriberto, e com certeza estou sempre à disposição para conversar com vocês. Jorge, muito obrigado, cara. Você ajudou bastante aqui, contribuindo com suas informações. Rodolfo, muito obrigado também. Eu quero, nesse momento, que vocês possam deixar redes sociais, telefones para contato, novos projetos para nossa audiência, começando com o Rodolfo. Vamos lá. Eu sou instrutor de Pilates, né, como eu falei, sou osteopata. Minha rede social, quiser me seguir lá, Rodolfo Nóbrega Físio, Rodolfo com PH, certo? Meus estúdios estão abertos, se quiserem conhecer. Osteopatia, quiropraxia. Osteopatia, cara, é fera em várias áreas também, viu? Também trabalho em terapia intensiva, instrutor de Pilates aí. Então, e idoso não é só fratura de fêmur. Não é só fratura de fêmur. Não é mesmo? Gostei dessa. Então, eu sou Jorge Castro, como foi apresentado no início. Eu sou gerontólogo e psicomotricista. Atendo na Relicário Sênior, que é a minha empresa. E também atendo em residenciais geriátricos, né? As minhas redes sociais, eu tenho uma que eu utilizo para todas, que é @relicariosenior, tá? Quem puder ver como é que é o trabalho, enfim, o telefone é o 998567830. Então, você já evita as telas, né? Só tem uma rede para facilitar. Para facilitar. E às vezes eu estou me policiando nesse sentido também, de às vezes não ficar tanto porque isso causa essa ansiedade também, porque a gente fica vendo as coisas ali às vezes acontecerem de forma às vezes até deturpada, né? Sim. Como estão acontecendo coisas ali, a gente fica tomando... Eu tenho muito susto, muito medo do que às vezes tem aparecendo na internet. Então, eu estou me distanciando, tentando me distanciar. A palavra não é estou tentando me distanciar, quanto mais das redes sociais. É um processo, né? É um processo. Obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente aqui todas as terças-feiras às 20 horas. Um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigada e com certeza estaremos com vocês na próxima terça-feira às 20 horas. Até lá. Valeu!